Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Gente amiga, estamos de volta com o nosso episódio de hoje para falar exatamente do jogo de ontem, Copa do Brasil, Fortaleza e Maguari, 4-3 para o Fortaleza no estádio Castelão, jogo no horário de 9h30, Castelão esvaziado, exatamente por conta desse horário absurdo e por ser praticamente início de semana, terça-feira à noite. Mas o que chamou a atenção foi uma partida marcada por diversos erros das duas equipes, principalmente no sistema defensivo, o do Fortaleza batendo cabeça com Lucas Gasal e Cardona, dando sopa pro azar, vacilaram, erraram muito, erraram feio, e o time do Maguari tirou proveito disso. A equipe modesta do futebol de Pernambuco, mas muito bem organizada taticamente e que valorizou sobremaneira o resultado de vitória, de virada do Fortaleza pelo placar de 4-3, 7 jogos no jogo. E é preciso corrigir esses erros, chamar a atenção do treinador Carpini, do Fortaleza. Ele conseguiu nas modificações, nas alterações que ele processou. O time reagiu e isso foi importante. Diga-se de passagem. Mas a dupla de zaga ali não tem como cometer esse tipo de equívoco, esse tipo de erro. Jogador Lucas Gasal, eu nem conheço o atleta, nada contra pessoal, mas é um jogador de cintura dura, ao lado do Cardona, que sai bem ali por ser um jogador canhoto, zagueiro jogando pela esquerda. Mesmo assim, embora tenha marcado um gol de cabeça, foi importante para o Fortaleza vencer, mas ele errou no segundo gol anotado pela equipe do Maguari. Tá? O primeiro erro foi do Lucas Gasal. Ele tem opções aí de modificar isso, né? Tem o Brits, que deve estar retornando à equipe, faz muita falta ali no setor defensivo, guardando as devidas proporções, sem cometer aquelas faltas absurdas, às vezes, né? Precipitadas, mas é um grande jogador. E além do Luan Freitas, nem entendo por que fica na reserva. Tá? O Pierre não foi lá tão bem, mas de vez em quando ele participava, se posicionando entre os dois zagueiros como líbero. O Sacha, mais uma vez, foi um dos destaques no setor de marcação do Fortaleza, porque o time não foi bem. Luiz Fernando pela esquerda se destacou pela participação do jogo, pelo gol que fez de cabeça. Lá pela ala esquerda, o Fuentes não foi bem, passes errados, e o destaque foi para o Mailton. Mais uma vez, na bola parada, nos cruzamentos, nas bolas aéreas, ele conseguiu movimentar o ataque do time do Fortaleza, que tinha um GB, mas que não foi bem no jogo, infelizmente. Mas, depois de estar em desvantagem, o time do Maguari colocou o Fortaleza na berlinda, o time ficou numa saia justa, principalmente o treinador Carpini, que resolveu logo no intervalo colocar o Vitinho. A torcida andou inicialmente vaiando o jogador Vitinho, mas sem nenhuma razão. É preciso ponderar, gente. O jogador tem habilidade, ele entrou num clima, digamos assim, muito tenso, uma tremenda fogueira, o Fortaleza em desvantagem, não estava bem no jogo, e ele conseguiu com bons passes, é um jogador muito habilidoso, modificar a realidade do jogo. E as entradas também do Lucas
Prior e do Lucas Emanuel. Como tem jogador com o nome de Lucas no Fortaleza, né? Lucas Sacha, e tem também o Lucas Crispim, que não vem jogando bem, nem entendo por que é mantido como titular. Carpini tem que olhar com mais carinho para a base. Lateral esquerdo, Guilherme, por que não colocá-lo no jogo? Tá? Mas o Fortaleza conseguiu saltar uma fogueira ontem. Foi uma vitória a fórceps. Vamos até usar uma expressão metafórica, arrancada a ferro, contra o modesto Maguari de Pernambuco. Agora passa de fase, é mais uma boa grana que entra nos cofres do Fortaleza, mas é preciso tirar como lição esse jogo para o próximo domingo, dia 1º, primeira partida decisiva do Campeonato Cearense contra a equipe do Ceará, que joga amanhã contra a representação do Primavera de São Paulo. Existe uma expressão antiga, muito comum, e que às vezes é necessário a gente observar. Quando você vê as barbas do vizinho pegando fogo, ponha as suas de molho. É esse o recado que eu passo aqui para o time do Ceará, que joga amanhã com o Primavera. Copa do Brasil novamente. E esses 2 jogos abrem um caminho para a decisão de domingo, tanto para o Fortaleza, que tem um mando de campo, quanto para o Ceará. Eu não tenho dúvidas que o Castelão receberá mais uma vez uma grande presença de público. Tomara que não haja decepção com o futebol praticado pelas duas equipes, porque recentemente eu não vejo muita coisa boa, né? Eu não vejo um futebol de qualidade, não obstante a gente estar no início do ano, repito, fevereiro, tá? E teremos aí pela frente, além dessa Copa do Brasil intercalando com os campeonatos estaduais, teremos também Copa do Nordeste e, em março, o Campeonato Brasileiro da Série B, que é exatamente o grande propósito de Ceará e Fortaleza. Mas eu falava dos jogadores que entraram no jogo ontem, das bases. O Ceará vem promovendo a entrada, dando confiança aos jogadores de base, tá? E esse desenvolvimento do atleta, do cidadão, trabalhando o caráter, responsabilidade, é muito importante. Revelar jogadores reduz custos de contratações absurdas, de jogadores já na reta final da sua carreira de outros centros, ou de jogadores que chegam falando espanhol, hablas espanhol, aí chama a atenção de todo mundo, né? Mas a gente tem que ter um carinho todo especial para jogadores, atletas que geram receita com vendas, formação de ativos do clube. Os clubes realizam avaliações, peneiradas para captar talentos, geralmente consistindo aí no trabalho de alguns observadores, olheiros, treinadores, tá? Coordenadores técnicos que focam exatamente nesse desenvolvimento individual e coletivo desses garotos. Então, a base é, portanto, o alicerce de qualquer clube, porque equilibra a busca por títulos, torneios. Essa Copa São Paulo, por exemplo, é uma competição que movimenta bastante jogadores de base, né? A preparação desses atletas prontos para a equipe principal é interessante e muito importante. Fica aqui a nossa, mais uma vez, a nossa opinião, o nosso alerta, que os dirigentes, treinadores devem, por obrigação, valorizar mais em grande profusão, digo até, os jogadores egressos
da base. Amanhã a gente volta com mais um episódio falando sobre o jogo do Ceará. Até lá!